Agradecer muito a Deus, aleluias, por essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. Enquanto a irmã adorava o Senhor aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, o que seria de mim se eu não tivesse, aleluias, na presença do Senhor, aleluias, me lembrando ali como a pessoa que está distante de Deus sofre na vida, mas graças a Deus, que Deus nos amou primeiro, nos fez o convite, o Espírito Santo nos convenceu, aleluia, do pecado, da justiça e do juízo, aleluia, e nos deu a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, aleluia, para juntos adorarmos a Deus, amém? Quero agradecer ao nosso pastor Robson, pela oportunidade. Quero agradecer também ao Kevin, ele não veio aqui, mas eu fiz os slides no papel, mandei para ele imprimiu, fez ali no computador lá para a gente acompanhar. Eu acredito que se ele for trabalhar na farmácia, ele sabe decifrar a letra de doutor. Depois que eu mandei para ele ali, ele fez, me ajudou em algumas coisas. Amém? Estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez eu quero dizer isso, e eu quero fazer um convite aqui para os irmãos. Nós já estamos aqui há pelo menos meia hora nesse culto, vamos ficar aqui até as 9 da noite, aproximadamente, então vamos dar o nosso melhor a Deus aqui, amém? Amém, irmãos? Eu quero pedir a participação de vocês. Ora eu vou pedir os irmãos para ler, ora eu vou pedir as irmãs para ler, para não ficar um estudo cansativo. Quero também pedir o missionário Edson, por favor, pegar um microfone, de sentar aqui perto do pastor e ficar de olho se alguém quiser fazer uma pergunta. Se a gente não souber, está aqui o pastor para nos auxiliar. Se alguém quiser fazer um comentário sobre alguma coisa aí, é só levantar a mão ali, o Edson, ele vai levar o microfone aí para a gente aprendermos e deleitarmos juntos, aleluia, na presença do Senhor, amém? Quero convidar vocês, como estão aí mesmo sentados, quero fazer mais uma oração, porque eu estou muito feliz, irmãos, de estar aqui, amém? Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer. Anos atrás, meu Deus, eu estava aí perdido no mundo, muitos olhavam, Pai, para mim e falavam que não teria mais situação. Estava aí, ó Pai, fazendo a minha mãe chorar, fazendo a minha mãe sofrer, sendo instrumento na mão do diabo, ó Deus, para fazer outras pessoas pecarem. Mas graças a Deus, meu Pai, que o Senhor não leve em consideração o tempo, ó Pai, aleluia, da nossa ignorância, mas nos chama, ó Pai, cada dia a nos arrependermos, voltarmos para o Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu não me preocupo, ó Pai, aleluia, o Senhor sabe do meu coração, com a igreja está cheia ou vazia, Pai, mas eu preocupo sim, meu Deus, que a palavra do Senhor faça o efeito no coração de cada irmão, no coração de cada irmã que está aqui, e que o Senhor receba o nosso culto, aleluia, se possível for, ó Pai, aleluia, se o Senhor se agradar de nós, mesmo no culto de ensino, meu Deus, através da exposição da Tua palavra, eu creio que o Senhor pode nos visitar grandemente, batizar com o Espírito Santo, renovar os irmãos, ó Pai, nos dons espirituais, curar, ó Pai, se porventura tem alguém enfermo, ó Pai, aleluia, e fazer grandes milagres, porque a palavra do Senhor cura, a palavra do Senhor liberta. Aprendemos aqui no domingo, que a palavra do Senhor é a fonte de tudo, meu Deus, e nela há poder, porque a Bíblia realmente é a palavra de Deus, amém? Glórias a Deus, que bênção. Quero, aleluias, meditar com vocês no tema, como eu já disse, uma vez transformados, transformando sempre. O texto base está aqui na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 3, versículo 18. Porém, irmãos, pedi vocês para deixar no texto aberto aí, no capítulo 3, porque para nós entendermos um texto da Bíblia, sem entendermos o seu contexto direto,
e o seu contexto histórico, fica praticamente impossível. Nós vivemos numa cultura totalmente diferente, nós vivemos, aleluias, num lugar bem distante da onde foi escrita a Bíblia, e para a gente não fazer bagunça na nossa cabeça, ou não entender só superficialmente, nós precisamos entender o contexto, aleluia, por que foi escrito isso, onde foi escrito, e qual era a intenção do autor, inspirado por Deus, aleluia, qual era a mensagem que ele tinha a intenção de trazer para a igreja. Então, para nós entendermos, eu quero aqui passar aqui o primeiro slide, aleluias, glórias a Deus, passei duas aqui, isso, dá para os irmãos ler aí, daí? Glórias a Deus. Vou pedir apenas os homens, vamos fazer bem bonito, vamos ler aqui o primeiro slide, no 3, 1, 2, 3, Corinto, glória a Deus, ficou bonito, irmãos. Como nós vimos aqui, Corinto era uma cidade situada num lugar estratégico para o comércio, aleluias. Ali era um grande centro comercial, havia gente ali de todos os lugares do mundo antigo, e como Deus e o Espírito Santo é o maior estrategista que existe, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não poderia deixar de implantar uma igreja ali naquela cidade. Da mesma forma que ela era estratégica para o comércio, da mesma forma que ela era estratégica para as coisas aqui humanamente falando, ela também era estratégica para a implantação do reino de Deus, porque a pessoa vinha de longe para negociar, comprar e vender, e ali ela tinha um contato com a palavra, e quando ela voltasse para a sua terra, ela já voltava com o coração cheio de Deus e espalhando a semente do Evangelho. Aleluias! O Espírito Santo, irmãos, é tremendo, não tem palavras, aleluias. Naquela época os irmãos sabem que o comércio ali era, a gente vê nos filmes, vê nas coisas assim, eles levavam ali suas sementes, comida, ouro, prata, e nesse ambiente ali foi implantada a igreja de Corinto. Vamos passar um pouquinho para frente, aleluias. Agora vamos ver, hein? Só as mulheres. 1, 2, 3 e... voltei? É porque eu estava olhando aqui de lá. Desculpa aí, irmãos, estou aprendendo isso aqui. De baixo? Sim. Beleza, que eu estava olhando de cá. Então vamos lá, as mulheres no 3, hein? 1, 2, 3 e... Glória a Deus. Quem esteve aqui na quinta-feira, viu eu falando um pouquinho sobre a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso. Corinto, semelhantemente à cidade de Éfeso, era uma cidade, como está ali no slide, né, conhecida pela luxúria, pela depravação sexual, pela depravação religiosa e, humanamente falando, um lugar muito pecaminoso, um lugar muito complicado, humanamente falando, para se pregar o Evangelho do Senhor,
mas como a palavra de Deus mesmo diz, aonde abundou o pecado, pastor David, superabundou a graça. E como bem falou o pastor, aonde a luz chega, assim como nós falamos aqui na quinta-feira, as trevas têm que se colocar em retirada. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. É para cá, né? Isso. Beleza. Glórias a Deus. Esse slide diz o seguinte: Corinto, a antiga cidade de Corinto abrigava um templo de Afrodite. Nós falamos sobre esse templo aqui também na quinta-feira, porém, na cidade de Éfeso, era conhecido como o templo, né, da deusa Diana, que era a mesma imagem, a mesma deusa, mas conhecido pelos pessoal da Grécia como Afrodite e pelo pessoal de Roma como deusa Diana. Aleluias. Essa deusa era cultuada com centenas de prostitutas, que exercia seu ofício de sexo cultual a essa deusa. A antiga Corinto foi totalmente destruída em 146 a.C., mas 100 anos depois foi reconstruída e rapidamente restituído o culto a essa deusa Afrodite. Eu tirei isso aí da Bíblia de Estudo da Mulher, produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, e aqui eu quero destacar que o ser humano, irmão, ele foi feito para adorar. O ser humano tem um vazio no coração que só Deus que preenche. Porém, se a pessoa ainda não teve o encontro com Deus, ele pode adorar tanto uma deusa exposta por uma mulher, cheia de seios, ele pode adorar uma imagem de escultura feita de madeira, ele pode buscar preencher esse vazio nas drogas, ele pode buscar preencher esse vazio na comida, né? Por isso que às vezes, por isso que a Bíblia fala sobre a glutonaria, como eu já disse aqui outras vezes, a pessoa está precisando de Deus, mas ela fica ansiosa, em vez de lançar as ansiedades no Senhor, ela vai querer resolver na comida, outros vão querer resolver comprando, né? Tem gente que está tão ansioso, ele só vai se satisfazer indo lá na loja e comprando um tanto de coisa, depois ele vai ficar mais triste ainda que não tem como pagar. Então o ser humano ele foi feito para adorar, e a gente vê que isso é tão grande no ser humano, que a cidade foi destruída, né, no ano 146 antes de Cristo, mas 100 anos depois, quando a cidade foi reconstruída, eles deram um jeito rapidão de restabelecer o culto. Aleluias. Mas isso só dura, irmãos, até chegar um homem cheio do Espírito Santo, até chegar uma mulher cheia do Espírito Santo, para explicar que nós temos a oportunidade de servir um Deus que tem boca e fala, que tem olhos e vê, que são como chama de fogo. O Brasil recentemente está lançando um submarino, e ele pode descer nas profundezas do oceano. Mesmo assim, lá, irmão Edson, Deus está vendo, não só o que está acontecendo ali dentro, mas o que está acontecendo no coração daqueles tripulantes. Aleluias. Existem naves espaciais, de vez em quando algum é lançado, ele pode estar fora da atmosfera da Terra, mas lá, irmão Silvano, Deus sabe o que está acontecendo, e nós precisamos explicar para esse povo, aleluias, que não conhece a vontade de Deus, o seguinte: você não precisa de um Deus que você tem que ir lá tirar a poeira dele, você precisa de um Deus que fez os céus, que fez a terra, que ouve a sua oração, ainda que seja só na mente, aleluias, que sabe português, que sabe inglês, que sabe japonês, francês, etc, etc, aleluias, e que
até com gemidos inexprimíveis, ele sabe aquilo que a gente quer dizer. Aquele rei, quando recebeu a notícia da sua morte, ele apenas disse ao Senhor: lembra-te que tem andado retamente nos seus caminhos. Virou para o canto e começou a chorar. Aleluias. Mas Deus, aleluias, sabia o que estava passando na mente dele, pastor Domingos, enquanto ele chorava. E Deus disse ao profeta: volta lá e fala assim e assim. Quantas vezes, irmãos, nós estamos na nossa casa, no nosso quarto, ou em algum lugar chorando, mas Deus sabe o motivo daquele choro. Aleluias. E uma coisa, aleluias, que o pai gosta de fazer com o filho, aleluias, é pegar ele no colo e aconchegar quando ele está chorando e quando ele está triste. Amém? Glórias a Deus. Se deleite nos braços do Pai. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. Agora vamos mostrar para essas irmãs aí, homens. Nós foi mais bonito, não foi? No 3 os homens vão ler de novo. 1, 2, 3 e... Corinto. Aleluias. Como diz um bom goiano, o culto deles lá era uma salada, né? Como hoje tem o santo do coveiro, o santo do dentista, o santo disso, o santo daquilo, lá também era desse jeito, com outros nomes, mas, como nós já falamos aqui, quando chegou o servo do Senhor ali, juntamente com a equipe abençoada de obreiros, foram ensinando ali para eles, mostrando, aleluia, a luz das Escrituras, mostrando não somente com pregações de sabedoria humana, aleluia, mas com demonstração do Espírito Santo e poder. Eu tenho falado com o Senhor, muitas pessoas creram em Jesus por causa dos milagres que Ele fez. Está lá na Bíblia, irmão, só você ler. Muitas pessoas creram por causa dos milagres que Ele fez. Quando os apóstolos faziam um grande sinal, muitas pessoas criam. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, muitas pessoas creram nele por causa daquilo ali. E hoje tem muitas pessoas, eu já conversei com várias, que está no engano de falsas religiões, de falsos ensinamentos por causa de falsas curas. Mas está aqui um povo, aleluia, que tem o Espírito Santo, aleluia, na vida de cada um, e nós temos, aleluia, no Senhor, a autoridade que Ele nos deu para curar enfermos, expulsarmos demônios e anunciarmos que está perto o reino dos céus. Amém? Oh, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Agora essas irmãs agora vai dar o show, quer ver? Elas são competitivas, é porque eu não falei a primeira letra ali, eu não ajudei bem elas, mas eu vou ajudar no 3, hein? Vou falar 1, 2, 3, vou falar Corinto e as irmãs começam. 1, 2, 3, Corinto. Glórias a Deus. Isso aí, irmãos, era um ponto negativo ou positivo, dependendo do ponto de vista de cada um, né? Se fosse uma pessoa pessimista, ia falar assim: esse povo aí é muito complicado de evangelizar, porque tem gente de tudo quanto é jeito, tem filósofo, tem artista, tem pessoas que só querem saber de ganhar dinheiro, tem pessoas avarentas, tem pessoas idólatras, tem pessoas de todo lado. Talvez ele ia achar um lugar difícil de pregar o evangelho, mas eu acredito que Paulo, aleluia, quando chegou ali, pensou assim: irmão Rubens, esse lugar aqui é o ideal de pregar, aleluia, porque as trevas, irmãos, têm ganhado grande espaço, e ganhou grande espaço, aleluia,
na propagação das coisas do mal, exatamente invertindo suas ideologias através de artistas. Eu já falei aqui sobre isso. Às vezes a gente fica aqui meses programando um congresso, né, para nos alegrarmos no Senhor, para pessoas se converterem, e isso não é ruim, de maneira nenhuma, é bom, é uma tradição, né, da Assembleia, mas as trevas, irmãos, às vezes são bem mais prudentes. Ele vai lá, usa um youtuber, como um Felipe Neto da vida, que tem milhões de crianças que seguem ele, e aí num vídeo de 10 minutos, ele evangeliza para o mal milhões de pessoas. Então nós temos que ser estratégicos, irmãos. Nós precisamos orar para Deus levantar médicos aqui. Amém, pastor? Por quê? Porque na hora que o paciente chegar lá, ele recebe a consulta no natural e no espiritual. Nós precisamos, irmãos, pedir que Deus levante aqui mais advogados, mais engenheiros, juízes, né? Pessoas de bem, cheias do Espírito Santo e capacitados para sentar nas cadeiras, aleluia, do legislativo, do executivo. Quando Paulo chegou lá, eu acredito que ele vendo, né, que tinha artistas, que tinham filósofos, que tinham formadores de opinião, ele falou assim: agora que o evangelho, aleluia, vai ser espalhado mesmo no mundo. Quando você lê Colossenses, você vai ver lá que Paulo falou assim, que esse evangelho foi pregado a todo homem debaixo da terra, debaixo do céu, melhor dizendo, aleluia, para todos os homens da terra. Por quê? Porque eles pregavam a palavra, não que eles deixavam de pregar para os menos importantes, mas eles também eram estratégicos, aleluia, guiados pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. Pelo menos 4 cartas foram escritas para a igreja de Corinto, né? Nós só temos 2 registradas. Tenho convicção que eram para ser as 2, né, pastor? Porque se fosse da vontade de Deus ter as 4, o Deus que fez os céus e a terra, de maneira nenhuma deixaria aquelas outras 2 cartas se perderem na história. E primeira carta, né, ou epístola escrita a Corinto, a igreja de Corinto, foi escrita principalmente para resolver problemas na igreja recém-formada. Alguns problemas eram divisão, imoralidade. Na carta também tinha instruções aos líderes a respeito da disciplina entre os irmãos. Corinto, irmãos, não era uma igreja perfeita, mesmo tendo grandes mestres como Paulo, Apolo, aleluias, e outros, Pedro e outros grandes pregadores ali. Corinto era uma igreja, principalmente nos seus primeiros anos, problemática. Eles, apesar de ter os dons, conhecidos como os 9 dons do Espírito Santo, eles não usavam esses dons de maneira correta. O culto ali, pelo que a gente entende ali, a carta estava uma bagunça. Tinha pessoas cometendo imoralidade, porque já vinham dessa cultura, e o apóstolo Paulo fala assim, que nem fora estava tendo as imoralidades que estavam acontecendo ali, e os líderes estavam deixando quieto, não estavam tocando no assunto. Paulo escreve para corrigir isso aí. Paulo escreve para corrigir sobre divisões, os grupinhos, as facções. E as cartas da época que era escrita, era como se fossem sermões. Chegava ali na frente, né, o pastor, o presbítero, ou um mensageiro, visto que nem todos ali sabiam ler, lia, aleluias, nas igrejas ali, de maneira que as pessoas poderiam aprender, aleluias, da palavra, e assim proceder como a boa vontade de Deus, né, como a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para eles. Amém?
Glórias a Deus. Na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, ele ficou contente, né, com o resultado da carta, da primeira carta. Quando você vai ler a segunda carta de Paulo, você vai ver que muitos problemas que tinham ali foram resolvidos. Por isso a importância da disciplina. Nenhum pai em sã consciência vai criar um filho dizendo só sim, né, irmão Danilo? Não tem como, tem que corrigir. E o pastor é igual um pai, às vezes ele chama atenção, a gente não acha bom, mas a gente tem que se submeter às autoridades, porque a Bíblia fala que é impossível a gente ser um servo de Deus, como se diz alguns pregadores aí, tendo uma carreira solo. Nós somos um corpo, precisamos estar sempre em comunhão. E na primeira carta que Paulo escreveu, muitos desses problemas foram resolvidos. Porém, permanecia um grupo de falsos apóstolos, contrário à autoridade de Paulo, e eles perturbavam a igreja do Senhor, esse pessoal ali. Nós vamos ver aqui mais para frente que esses opositores de Paulo eram provavelmente fariseus, que tinham se convertido ao cristianismo e queriam fazer uma fusão entre a lei de Moisés, né, a antiga aliança, e a lei de Cristo, a nova aliança. Mas Jesus já tinha advertido que não tem como fazer isso. Jesus falou assim: se você pegar um vinho novo e colocar num odre velho, os dois vão se perder, porque o odre não vai conseguir suportar e vai se romper, e você vai perder tanto o odre como o vinho. O que significa isso? Se nós continuarmos sendo velha criatura e recebermos o novo de Deus, nós não suportamos, irmão. A gente acaba se perdendo. Por isso que algumas pessoas recebem o Evangelho, mas não mudam de vida, daqui a pouco estão escandalizando a obra do Senhor. E esses opositores de Paulo, eles eram uma pedra no sapato de Paulo. Vocês vão perceber que na igreja da região da Galácia, Paulo teve problema com esse pessoal. Na igreja em Roma, Paulo teve problema com esse pessoal, aleluias. Mas, como nós estamos fazendo a obra no nome de Deus, quando nós estamos pregando na vontade de Deus, o próprio Deus, que é o dono da igreja, ele nos garante a vitória, amém? Paulo não precisou ir lá e sair no braço com eles não, irmãos. Essa guerra é vencida aqui, ó, no joelho, aleluias. Glórias a Deus. Aqui, né, nós já falamos sobre isso, que Paulo teve problemas com eles também em outras igrejas. E agora nós vamos entrar aqui no capítulo 3 de Paulo, de 2 Coríntios, né, para a gente entender o texto. E agora os homens vão dar aquele show de novo. No 3, hein? Eu vou ler o opositor de Paulo e vocês começam aí dos opositores para frente. No 3, 1, 2, 3, opositores de Paulo em Corinto, na intenção de denegrir a imagem dele. Olha aí para você ver. Tem como colocar aí no Data Show 2 Coríntios 3, versículo 1? Você que está com a sua Bíblia e acompanha, aleluias. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1: porventura começamos outra vez louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como de alguns, de carta de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? O que era isso aqui, irmãos? Os opositores de Paulo, para denegrir a imagem dele, falavam assim, ó: isso aí, ó, não dá moral para ele não. Nós temos carta lá da sede, lá de Jerusalém. Olha aqui, ó, os apóstolos nos autorizaram a pregar aqui.
Agora, quem que recomenda Paulo? Não tem ninguém que recomenda ele. Isso aí é um falso apóstolo. Isso aí é um falso pregador. Outro argumento que eles usavam muito era o seguinte: eles falavam assim, esse homem aí, missionário Edson, eles falavam assim, esse homem aí não pode ser de Deus, não. Olha o tanto que a vida dele é sofrida, olha o tanto que ele passa luta. E faziam de tudo para tirar a autoridade do apostolado de Paulo. Aleluias, glórias a Deus. Mas Paulo dá a seguinte resposta. Aleluias. Travou? Dá a segunda resposta aí no versículo 2, você que está com sua Bíblia aí, você vai ver o seguinte: em sua defesa, Paulo, pode deixar um pouquinho, em sua defesa, Paulo diz que a igreja de Corinto era a carta de recomendação dele, amém? Vamos ler o versículo aí, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, aleluias, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, aleluias. Você que está com a sua Bíblia aí, vai acompanhando aí. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida pelos homens. Amém? O que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte aqui? O que ele está explicando aqui para o povo? Os meus opositores criticam o meu apostolado porque eu não tenho cartas de recomendação de Jerusalém. Mas olha para vocês, vocês são a minha carta viva. Aleluia. Quando você vai ler a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, aleluias, glórias a Deus, no capítulo, 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 6, do versículo 9, 10 e 11, você que está com a sua Bíblia aí, abre aí. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9, 10 e 11 diz o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomistas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mais haver sido lavados, mais haver sido santificados, mais haver sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Antes de Paulo pregar lá, muitos deles eram devassos, muitos deles eram idólatras, muitos deles eram adúlteros, muitos deles eram efeminados, homossexuais, muitos deles eram sodomitas, muitos deles eram ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Mas, quando o apóstolo Paulo chegou lá, com a sua equipe e começou a pregar o Evangelho, eles se transformaram, aleluias, eles viravam uma nova criatura. Aí o apóstolo Paulo fala assim: será que eu preciso de carta de recomendação? A minha carta de recomendação são vocês, aleluias. Eu imagino se eu tivesse lá, o apóstolo Paulo fala assim: aí, você, Emanuel, vivia dando trabalho aí na cidade, brigando na rua, apanhando os outros, andando bêbado, dando cavalinho de pau na rua, de carro, dando trabalho. Olha a sua vida, você é minha carta viva. Será que eu preciso de recomendação de carta? E o apóstolo Paulo, deu essa resposta para eles, que eles eram a carta viva. Aleluias, glórias a Deus, como está 2 Coríntios, versículo 2, glórias a Deus. No versículo 3, Paulo vai fazer um contraste entre a lei de Moisés, gravadas em pergaminhos e pedras, e entre a lei do Espírito, gravado no coração dos irmãos. Eu nem vou pedir para pôr no data show não, para no próximo curso de ensino, você que não trouxe a Bíblia, trazer, amém?
para você acompanhar aí melhor. Versículo 3 diz o seguinte: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que é o vosso coração. Aleluias, glórias a Deus. O que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que uma carta ou uma palavra da parte de Deus escrito, né, em pergaminhos, escrito em papel, escrito em rocha, fazendo uma referência da lei que Moisés recebeu de Deus ali no Monte Sinai, enquanto ela está só aqui, irmão, ela não muda ninguém. Mas quando o Espírito Santo imprime essa lei no nosso coração, na nossa mente, irmãos, aí acabou. Estava conversando com o pastor Robson esses dias. Um exemplo, uma pessoa que tem a lei só aqui no papel, só na Bíblia que ela tem em casa, se ela escuta um aqui falando aqui que nós temos que contribuir na casa do Senhor, aí ela contribui, mas chega outro e dá um ensino diferente, falando mal de pastor, falando mal de igreja, organização, aí, presbítero Rubens, essa pessoa já pensa, Deus me livre, vou dar meu dinheiro para esse povo, não. Mas quando o Espírito Santo ministra essa palavra no nosso coração, não com tinta e nem escrita em pedras, acabou, irmão. A pessoa pode virar, revirar, falar o que quiser, 10% é só para começar. Santidade, ainda que alguém queira provar que certo tipo de coisa não é pecado, a pessoa fala assim, não, o Espírito Santo já ministrou isso aqui no meu coração. Aleluias, glórias a Deus. E o apóstolo Paulo vai desenvolvendo, né, esse paralelo entre o ministério que ele ensinava, pela palavra que ele ensinava, chamado de ministério do Espírito, e fazendo o contraste com a palavra ou evangelho que aqueles falsos apóstolos ensinavam, que era conhecido como o evangelho da carne ou da lei, porque, como nós já dissemos, eles queriam misturar as coisas da lei de Moisés com as coisas da lei de Cristo, e viravam uma bagunça, e eles perturbavam a igreja do Senhor, e perturbavam o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, na segunda carta, ainda que muitas coisas já tinham sido resolvidas, ele teve, aleluias, que escrever essa segunda carta, principalmente para combater esses falsos ensinos. Aleluias, glórias a Deus. Quero pedir às irmãs para me ajudar aqui, aleluias, esse slide, que vai falar sobre o versículo 4, sobre as conversões. No 3, vocês vão começar lá, por causa do resultado, amém? No 3, 1, 2, 3, por causa do resultado. Irmãos, a palavra de Deus, ministrada do jeito que Deus quer, irmão, ela traz resultado. E o resultado, irmão Silvano, faz com que nós ficamos mais confiantes. O resultado nos traz confiança. Aleluias. Quando você ora e Deus responde imediatamente, não sei você, mas eu fico empolgado demais, irmãos. Eu fico animadaço, porque aquele resultado me traz confiança. Eu tenho algumas experiências nesse sentido, e quando a gente ora e Deus responde na hora, a gente fica animado. Agora imagina ali Paulo, pregava e o povo convertia. A Bíblia vai falar que um dia ele estava pregando, aleluia, num cenáculo, todo iluminado, e uma pessoa caiu, que estava na janela, caiu e morreu. O culto que eu acredito que estava uma bênção, ia acabar em tristeza, em tragédia. Mas o apóstolo Paulo, que já estava acostumado, né, a ter ali, né, resultados, chegou lá naquele jovem e orou, e ele voltou à vida.
E nós precisamos disso, irmãos, e sendo treinados no Espírito. Mas interessante que no versículo 4, aqui, né, que nós estamos acompanhando, você está com a sua Bíblia aí, Paulo vai dizer o seguinte: e é por Cristo que temos essa tal confiança. Glórias a Deus, porque se você está com Cristo, irmão, você tem que estar confiante mesmo. Uai, se nós temos Cristo do nosso lado, nós não vamos estar confiantes? Aleluia. Eu lembro lá no Acanf, foi ter um bingo lá, e o Juan, filho do Ebim, pegou uma cartela lá, e o Ebim não estava lá, o Ebim, irmão do pastor Robson. E aí estava cantando as pedras, e o Juan não estava marcando nada, e de repente ele falou: se meu pai tivesse aqui, nós estaria ganhando. Aleluia. Porque confia no pai dele, irmão. E nós, será que temos confiado no nosso pai? Ou será que qualquer circunstância nós temos achado, isso é muito difícil, isso é muito complicado? Aleluias. Vamos para frente. No versículo 5, Paulo, diferente de muitos pregadores daquela época e de hoje, reconhece que o seu ministério vem de Deus. Versículo 5 diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto: não que sejamos capazes por nós de pensar em alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluias. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender isso em todas as esferas. Conversava com uma pessoa esses dias para trás, ela estava com um problema lá na sua vida espiritual, e ela falou assim: será que tem jeito para mim? Será que eu vou para o céu? Aí eu falei para ela: minha irmã, se for pelos seus méritos, a senhora pode desistir, mas a senhora tem que aprender a confiar nos méritos de Cristo. Aleluias. A senhora tem que fazer o seu melhor, orar o máximo possível, ler a Bíblia o máximo possível, ter os melhores relacionamentos possíveis, mas nunca, em hipótese alguma, confiar nos seus méritos, sempre confiar em Cristo. Aleluias. E aí ela falou assim: graças a Deus, se é assim, então eu acredito que vai dar certo, vamos morar no céu junto. Eu falei: glória a Deus. Por quê? Porque se nós temos, aleluia, um entendimento errado da Bíblia, se nós temos uma fé errada, as nossas atitudes vão ser erradas. Mas se nós temos uma fé certa, as nossas atitudes vão ser atitudes corretas. Glórias a Deus. No versículo 6, Paulo alega que Deus o constituiu ministro de uma nova aliança, não da letra, fazendo referência à lei de Moisés, mas do Espírito, fazendo referência, aleluias, à lei de Cristo. Isso aqui, irmãos, versículo 6, quem está aí com a sua Bíblia aí, diz o seguinte: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, ou de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito vivifica. Eu acredito que na história da Assembleia nunca teve um versículo tão mal interpretado como esse aqui. Nós vamos aqui estudar rapidamente, eu vou acelerar o versículo 18, mas se nós não entendermos o contexto, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Que o apóstolo Paulo, qual que é o pensamento que o apóstolo Paulo está passando ali para a igreja de Corinto? Aleluia. Quando ele fala assim, o que significa isso? Que a letra mata e o Espírito vivifica. É só você olhar o versículo 9, mais na frente, que vai falar assim o seguinte: porque se o ministério da condenação, fazendo uma referência à lei, que foi dada por intermédio de Moisés, fala assim que se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Quando ele fala que a letra mata, ele está dizendo o seguinte: isso aí que esses judaizantes estão tentando pôr na cabeça de vocês, essa lei, a circuncisão,
o guardar o sábado, o guardar as festas, né? Pentecoste, primícias, o guardar, né? A questão de sacrifício de animais, isso aí tudo apontava para Cristo, e se cumpriu em Cristo. O que eles estavam falando, o que o apóstolo Paulo estava tentando explicar para eles? Isso aí veio para quê? Só para mostrar que nós não temos condições de cumprir a lei. Então a lei mata por quê? Porque se nós formos tentar ser justificados pela lei, ninguém vai conseguir, irmãos. Mas a boa notícia é que o ministério do Espírito, aleluia, ou seja, o ministério de Cristo, ele veio para cumprir aquilo ali, e se fazer justiça, aleluia, fazer justiça por nós. Então o apóstolo Paulo está falando o seguinte para eles: vocês estão querendo voltar à lei de ordenanças que já se passaram, aleluia, mas eu estou mostrando para vocês o seguinte, que essa lei que estava escrita em pedras, que essa lei que estava escrita com tinta, nunca mudou ninguém, aleluia, a ponto de se transformar parecido com Cristo, mas o ministério que eu tenho ensinado para vocês, eles têm transformado vocês, eles têm mudado a vida de vocês. Por quê? Porque ele não é só de letra, mas ele é um ministério que usa sim a palavra, mas a ênfase está no Espírito Santo de Deus, aleluia, que muda a vida de vocês. Glórias a Deus. Versículo 7, o apóstolo Paulo afirma que a lei de Moisés era transitória, por isso a glória no rosto de Moisés era uma glória decrescente. Vamos ver, versículo 7. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, aleluia, como será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, como nós lemos, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. Aqui, irmãos, eu já vou acelerar, porque senão a gente não vai concluir. Paulo vem trazendo um paralelo seguinte. Vou resumir aqui para a gente falar um pouquinho do versículo 18. Quando Moisés juntou o povo ali, no monte Sinai, ele falou para o pessoal: vocês vão se santificar, vocês vão se preparar, porque Deus vai falar conosco. Os irmãos conhecem a história. E a vontade de Deus nunca foi ter um homem para intermediar entre Deus e outra pessoa, a não ser Cristo. Tirando Cristo, a vontade de Deus nunca foi essa. Mas se você for ler o texto lá, quando Deus apareceu, começou a trovejar, fumaça e fogo, o povo ficou com medo. Não, Moisés, vai você lá e fala com Deus, e depois você passa para nós. E Moisés ficou ali 40 dias na presença de Deus, e quem fica na presença de Deus tem a vida transformada. Quando Moisés desceu, a glória de Deus estava, aleluia, brilhando na face de Moisés, que o povo nem conseguia enxergar. Por quê? Porque a gente se torna parecido com quem a gente adora. Amém? Isso aqui, irmãos, é uma coisa certinha. Você se torna parecido com quem você adora. A Bíblia fala assim que, falando sobre os ídolos, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, mão, mas não apalpa, pé, mas não anda, semelhantemente se torna aqueles que o adoram. Então, a gente se torna parecido com quem você adora. E Moisés começou a se tornar parecido ali com Deus, aleluia, a glória de Deus se manifestava ali no rosto de Moisés, só que a glória que manifestava ali era uma glória referente à lei, que era transitória. Deus já tinha falado através dos profetas que ia chegar um dia que ele ia fazer uma nova aliança com o povo de Deus, e essa aliança não era baseada, aleluia, nas letras escritas em tábuas, mas ela ia ser baseada no Espírito Santo, né, que é o texto que o apóstolo Paulo faz referência, gravado em nossos corações. E aí o apóstolo Paulo vai falar assim, se você for continuar lendo,
que esse mesmo véu que Moisés colocou na face, para que o povo ali não visse que a glória de Deus ia se diminuindo no rosto de Moisés, esse mesmo véu estava no coração daquele povo ali, dos judeus, aleluia, que os que eram fariseus convertidos, e eles não percebiam que aquela glória foi para aquela época, mas agora nós temos uma glória muito mais excelente, não uma glória que vai diminuindo, mas uma glória que vai aumentando, aleluia. Como eu já disse aqui, a glória que Deus teve na vida de Moisés foi uma, a glória que Deus teve na vida de Elias foi outra, a glória que Deus teve na vida de Eliseu foi outra, a glória que Deus tem para a minha e para a sua vida é uma glória, aleluia, muito superior, porque aquela aliança que durou até a vinda de Cristo, ela tinha tempo e data para se terminar, mas a aliança que Deus fez agora, chamada pela Bíblia em Hebreus de novo e vivo caminho, ela nunca vai terminar, aleluia, ela nunca vai se acabar, glórias a Deus. E aí ele vai traçando, né, esse texto, eu vou ter que ir para o versículo aqui, porque senão a gente não vai falar do versículo que nós lemos, e aí ele chega no versículo 18, onde ele disse, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito, aleluias, do Senhor. Naquela época, irmãos, só Moisés desceu com o rosto brilhando, mas aqui no versículo 18 fala assim, mas todos nós, amém? Todos nós, irmãos, o véu que separava, aleluia, foi rasgado de alto a baixo, agora todos nós, não somente Moisés, não somente o pastor Robson, não somente o missionário Edson, todos nós, aleluia, todos nós, irmãos, aleluia, temos a oportunidade, 24 horas por dia, se tiver chovendo, você pode ligar seu pensamento em Deus, se tiver de noite, você pode ligar seu pensamento em Deus, se for feriado, não tem problema, se tiver calor, não tem problema, alguns dizem que de madrugada a fila é menor, eu não acredito nisso, porque Deus não é limitado à fila, aleluias, pode ser de madrugada, pode ser de dia, pode ser na hora do almoço, nós temos, aleluias, a oportunidade de chegarmos a Ele, aleluias, a hora que nós quisermos, o acesso está liberado ao Pai, todos nós, aleluias, glórias a Deus, com cara descoberto, refletindo como um espelho, meus irmãos, o espelho, se ele estiver num lugar onde não tem nada, se ele estiver num lugar escuro, ele não reflete nada, nós somos como um espelho, irmão, nós só refletimos, como o pastor disse aqui, por quê? Porque nós estamos na presença do Rei, aleluias, glórias a Deus. Moisés, quando chegou na presença de Deus, começou a refletir a glória de Deus, e nós, como um espelho, quanto mais nós chegamos na presença de Jesus, nós brilhamos mais, quanto mais nós chegamos na presença de Deus, nós brilhamos mais, aleluia, assim como a igreja de Corinto, aleluia, tinha pessoas que tinham feito atrocidades, barbaridades, antes de vir para a casa do Senhor, como um dia, bem disse o pastor David aqui, no seu testemunho, como era a vida dele antes, mas agora, todos nós, podemos chegar na presença de Deus, aleluia, e começar a mostrar para o mundo, aleluia, essa glória que vem dele, e bate em nós, aleluia, e reflete, aleluia, glórias a Deus. Aí alguém pode olhar, aleluia, e falar, irmão Danilo, mas você era aquele
bebedor de pinga, agora você é um pai de família, agora você tem um bom emprego, agora você tem filhas lindas, agora você só fala de Deus, aleluia, é porque ele esteve na presença de Deus, aleluia, e a glória do Senhor reflete na vida dele, aleluia, glórias a Deus. Alguém pode dizer, irmã Maria Vaz, senhora que era uma mulher ciumenta, ficava brigando com o irmão Zé, por causa de ciúme, quando ele ia para o bar, pois é, mas agora eu conheci a verdade, e eu estou sempre na presença de Deus, e quando ele chegou lá naquele dia, querendo brigar comigo, a glória de Deus já estava se revelando na minha vida, aleluias, e ele não mais, aleluias, teve espaço, aleluias, o inimigo não mais teve espaço, para bagunçar a minha família, porque quando ele chegou lá, a glória de Deus já estava refletindo, aleluias, no meu rosto, maravilhas, irmãos, como diz o pastor Geraldo, é muita coisa para falar, em pouco tempo, a Bíblia é linda, mas nós vamos encerrar, aleluias, aqui agora, como ele diz o seguinte, que nós somos transformados de glória em glória, aleluias, 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 aquela vigília que você fez lá no começo da sua fé, aleluias, aquela glória foi para aquele dia, aleluias, tem uma nova glória para hoje, amém? Aleluias, aquele dia que você foi batizado com o Espírito Santo, foi para aquele dia, tem uma nova glória para hoje, amém? Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Quando você chegou aqui, aleluia, como eu, novo convertido, e o chama vivo ia cantar, e você chorava, dava vontade de sair pulando e gritando de alegria, aquela glória foi para aquele tempo, aleluia, tem uma nova glória para hoje, amém? Aleluia, é de glória em glória, é de glória em glória. Você acorda, vai para a presença de Deus, no seu devocional, a glória de Deus vai refletir no seu rosto. Quando você chegar no seu emprego, aleluia, a glória do Senhor vai estar lá. Quando o seu marido sair para trabalhar e você estiver fazendo as tarefas de casa, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, quando o seu marido chegar lá, vai falar assim, você está diferente, você está tão brilhosa, aleluia, você está radiante, e ela vai dizer para você, é a glória de Deus, eu estava na presença do Pai, eu estava na presença de Deus, aleluias, glórias a Deus, é de pouco a pouco, irmãos, é de glória em glória. O pastor Rosa falou aqui há 2 terças-feiras atrás, não, na última terça-feira, aleluia, não, e aquilo ali impactou meu coração, não se precipite no seu ministério, é de glória em glória, aleluias, é de glória em glória, não se precipite em nada na sua vida, é de glória em glória, aleluias, e com o Espírito Santo possa falar mais no coração de cada um de vocês, e não se esqueça, o acesso está liberado, e você, quanto mais ficar